Graça e paz, você que nos assiste e nos acompanha nas redes sociais. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que se encontra no Salmo de número 84. Amém? Salmo de número 84. O tema dessa mensagem é a felicidade de viver com um Deus grande e amoroso. A felicidade de viver com um Deus grande e amoroso. Salmo 84. Irmãos, você que pode, em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar de pé. Os que estão aqui. A palavra do Senhor diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele uma manancial, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando a força, cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Aleluia. Podei vos assentar, meus irmãos. A felicidade de viver com um Deus grande e amoroso. Irmãos queridos, já tem uns dias que eu preparei esta mensagem e o meu coração se alegrou muito com as verdades contidas aqui. Na verdade, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada e ela é vida para nós, né, meus irmãos? E este salmo é um salmo que trata da peregrinação, meus irmãos, daquele povo. Nós vamos ver que esses homens, o povo hebreu, eles tinham que ir ao templo pelo menos 3 vezes ao ano. Era uma obrigatoriedade daquela nação, era uma obrigatoriedade daquele povo. Eles tinham que ir ali, meus irmãos, pelo menos nas 3 principais festas. E quais festas eram essas? A festa da Páscoa, a festa de tabernáculo e a festa do Pentecostes. Então, meus irmãos, este salmo ele está inserido dentro da peregrinação do povo hebreu. E eu creio, meus irmãos, que este salmista, e há indícios dentro do salmo, que este salmista não estava no templo. Na verdade, ele queria ir a Jerusalém, mas ele por algum motivo não podia. Por isso ele começa a falar dessas 3 bem-aventuranças dentro do texto. Mas observe você que ainda nesta introdução, o salmista nos dá um direcionamento e nos mostra aonde é a fonte da alegria. Aonde é a fonte da felicidade? Aonde é a fonte que nós possamos conquistar toda a nossa alegria durante toda a nossa vida? E se nós seguirmos estes passos aqui, nós teremos uma vida abundante, meus irmãos. Note você que o salmista não aponta a sua alegria para objetos, ele não aponta a sua alegria para outras coisas. Nós vamos ver dentro do texto que ele aponta que a alegria dele é de estar no caminho, indo para Jerusalém. Ele aponta que a sua alegria é às vezes estar na porta do que está em outros lugares. A fonte da alegria é Deus, e Ele deixa bem claro isso, e eu quero que você saia daqui nessa noite. Talvez o seu coração está entristecido,
Talvez você ainda não conquistou aquilo que você tanto almejava. Talvez você não tenha aquele arrasta para cima com milhões de seguidores, né? Talvez você está frustrado em alguma área da sua vida. Mas o salmista, meus irmãos, ele dá 3 princípios que nós podemos desfrutar desse Deus de amor, deste Deus grandioso, sendo ele fonte inesgotável de alegria, de felicidade, de amor, e é um Deus que se importa conosco. Por que estou falando isso? Porque o homem, queridos, ele gosta muito de procurar a alegria em outros lugares, menos em Deus. O ser humano, ele gosta de procurar a felicidade no dinheiro, ele gosta de procurar a felicidade em casas, ele gosta de procurar a felicidade em todas as outras coisas, menos no Deus Altíssimo. Nós, quarta-feira, falávamos um pouquinho sobre o hedonismo, e eu explicava aqui para os irmãos que nós, essa humanidade, essa sociedade, ela quer a qualquer custo ser feliz, ela quer a qualquer custo ter felicidade. Mal sabem eles que toda a alegria, todo o preenchimento do interior está em Deus. Observe que o salmista vai dizer: um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares. E tem muita gente por aí passando a vida em outros lugares sem conhecer a verdadeira alegria. E neste salmo nós vamos aprender como desfrutar da verdadeira alegria. Deus está no centro da alegria. Deus guia as nossas emoções. Deus trabalha na nossa área cognitiva, evolutiva. Deus está no nosso interior. Deus tem que reger a nossa vida para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. O salmista, e é o que eu vou ministrar aos irmãos nesta noite, nos dá 3 felicidades que nós precisamos aplicar na nossa vida. A primeira é viver na casa de Deus. A segunda é viver na dependência de Deus. E a terceira é viver confiando em Deus. Então vejamos a primeira. A felicidade dos homens que vivem na casa de Deus. Os que vivem na presença do Senhor têm sempre a alegria de louvar. Olha para o verso de número 1. Ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. Pula para o verso de número 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam ao Senhor continuamente. O que o salmista está dizendo é: não é sacrifício para mim ir a Jerusalém, não é sacrifício para mim passar por um vale seco para ir adorar ao nome do nosso Deus, não é sacrifício para mim entregar o meu melhor na casa do meu Deus, porque eu vivo continuamente adorando a este Deus. Adorar este Deus é um privilégio. Queridos, entenda você é um privilegiado. Você é o sacerdócio real, aquele que pode falar diretamente com Deus, e deve nos permear toda a nossa vida a alegria de viver aqui. Observe que o salmista tem a visão correta de quem ele está louvando, porque ele começa o salmo dizendo: ó Senhor dos exércitos. A visão deste homem, ela não titubeia. A visão deste homem não está, naquela corda bamba: quem que eu vou lá adorar no templo? Quem que eu vou a Jerusalém adorar? Não, eu vou adorar ao Senhor dos exércitos. E lembre você que as guerras antigamente eram de deuses. E qual que era o Deus mais forte? O nosso Deus, o Deus dos exércitos. Então, o salmista, este peregrino, ele tem a visão correta, que está indo adorar o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Este Deus, ele é proteção, porque no verso de número 3 ele vai dizer: junto aos teus altares até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger os teus filhotes. O salmista aqui está abrindo um leque para a poesia e está dizendo: assim como as aves têm a sua proteção, têm o seu ninho, na casa de Deus eu estou protegido pelo Rei dos reis, Senhor dos senhores. É este Deus que nós servimos.
Ele tem satisfação de adorar, ele tem convicção de proteção, ele não deixa que nada faça os seus pés fraquejarem. E aqui eu faço algumas perguntas a você, porque o salmista, a sensação dele de adorar é de privilégio. Quer provas disso dentro do texto? Observe o verso de número 2: minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Irmãos, estudando esse texto no original, essa palavra, quando ele está dizendo aqui, desfalece, esse desfalecer é uma pessoa que está pronta a desmaiar, que está pálida para desmaiar. Não sei você, mas você já esteve de frente com alguém que esteve próximo a desmaiar? A pessoa fica branquinha, né? Os lábios dela perde, eu acho que é o sangue, né? Tem aqui, a Tatiana pode me dizer melhor isso, né, Tatiana? Perde o sangue, a pessoa fica atônita. E o salmista está dizendo isso: eu, para ir adorar ao Senhor, os meus sentidos param, o meu coração anela a ir adorar ao Senhor. E você? Quando você lembra do Salmo 122, versos 1, alegrei-me quando me disseram, a casa do Senhor irei, ou vou à casa do Senhor. O que você sente quando você está lá se arrumando? Hoje eu cheguei para minha esposa e perguntei, será que esse look aqui combina um esporte social? E na minha mente estava assim, será que eu vou estar agradando ao meu Deus? E eu saí daqui, meus irmãos, e fui até o amanhece orando. E a minha oração era a seguinte: Deus, os irmãos da igreja não têm nada a ver com a tristeza que eu estou sentindo. Eu quero ministrar a sua palavra fielmente. Pai, alegra a minha vida, alegra o meu espírito, Pai, porque eu estou indo para a casa do Senhor adorar, eu estou indo para a casa do Senhor ministrar a tua palavra, Pai, então me ajuda. O que você sente quando você está se preparando para vir à casa do Senhor? Queridos, você deve estar pensando, pastor, antigamente eles tinham que ir a Jerusalém, ao templo, para adorar. Mas Deus, hoje, através da graça, através da sua onipotência, onipresença, Ele está em todos os lugares, meus irmãos. Eu sei que Ele está em todos os lugares, mas entenda algo: quando nós nos reunimos aqui, é para juntar a adoração da igreja do Senhor e mandar ela para cima. O que você sente quando você está se arrumando para vir adorar a Deus? O seu coração se alegra? A sua alma chega a desfalecer? A sua alma suspira? O seu coração começa a bater dentro do seu peito? Meu Deus, hoje eu vou lá adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, eu não sei você, mas eu, antes de começar a pregar, o meu coração fica, porque eu vou ter que prestar contas, irmãos, de tudo que eu falar, de tudo que eu ensinar, da adoração que nós prestamos aqui. O que você sente? O salmista, ele está totalmente entregue a Deus. Ele ama adorar a este Deus. Por quê? Porque ele tem a visão correta de Deus. Você tem a visão correta de Deus? Ele começa dizendo: ó Senhor dos exércitos. Você reconhece a grandeza deste Deus? Ou você acha que Deus é um menino do McDonald's, que você chega, faz um pedido e ele te responde imediatamente? Qual é a sua visão de Deus? Você tem satisfação de louvar a este Deus constantemente? E aqui eu abro um pequeno testemunho, e eu poderia contar isso nos casais, mas vou contar hoje. Os irmãos sabem que eu não canto bem, mas eu sou esforçado, irmãos. E às vezes a minha esposa lá em casa, ela já está meio pela tampa, porque ela está aqui, ela é prova disso. Se eu estou em casa, ou às vezes estou mexendo no celular, ou estou estudando, ou eu estou com um violãozinho lá tocando. Aí tem dias que ela fala: dá uma parada, né? Dá uma segurada. Aí eu canto para ela: ninguém vai impedir o meu canto, meu espírito é de adorador, sou um vaso por Deus escolhido para louvar o nosso Senhor. É ou não é, bem? Porque eu amo adorar este Deus. Irmãos, nós merecíamos o inferno. Nós estávamos a caminho do inferno. Jesus, da maior prova de amor, morre por mim e por você, nos resgata, traz para a maravilhosa luz, para hoje nós estarmos aqui na confiança.
Quais são os sentimentos que você tem? Está alinhado com os sentimentos do salmista? Você tem essa felicidade? Você tem essa visão do Deus a quem você serve? Quando eu cheguei na casa do irmão Pedro, irmãos, algo interessante eu atribuo a Deus aconteceu. Meu espírito estava renovado, estava alegre. Ô irmão, como é que tá? Bom, lá tá caindo chuva, viu meus irmãos? Daqui um pouquinho a chuva chega aqui, né irmão Danilo? Já mandei uma mensagem pro Danilo, falou: Danilo, a chuva tá aqui, não amanhece, vamos orar para ela chegar lá no sorgo também, né? Alegria, meus irmãos. Eu orei e pedi a Deus para Ele tirar a tristeza do luto de dentro de mim, e esse Deus prontamente me respondeu, e eu estou aqui feliz, alegre, por estar com os irmãos, cultuando a este grande Deus. Em primeiro lugar, guarde isso para a sua vida. Tenha alegria em viver em adoração. Pastor, mas eu não canto nada. Você ainda não entendeu o que é adoração. Deus não escuta voz. Deus não escuta voz. Se eu que sou eu com essa taquara rachada que posso cantar, imagina você que canta bem, né? E eu abro aqui um parênteses, lá no céu todos nós vamos estar cantando lá, adorando a Deus. E eu quero estar do lado da minha esposa para falar: agora eu estou afinado, tá vendo? Agora estou afinadinho. Agora eu estou cantando com os anjos. Agora estou na bênção. Lembra do texto, meus irmãos, de Apocalipse 7? Quando nós ministramos aqui? Ali, meus irmãos, acabou o choro, morte, dor, acabou tudo. Ali agora é o som da eternidade. Qual é o som da eternidade? Adoração. Então vamos desfrutar disso aqui ainda, meus irmãos, na terra. Vamos fazer igual o salmista. A minha alma, ela anseia por adorar a este Senhor. A minha alma se alegra, a minha alma desfalece. O anseio deste homem é tanto que a alma dele está desfalecida. Tem este mesmo sentimento? Chega lá na sua casa, fala: hoje eu vou adorar o Senhor, vou fazer igual o pastor. Depois vocês procuram essa música, viu meus irmãos? Para os maridos e as esposas que quiser te impedir. Eu acho que meu espírito é adorador. Eu canto ela sempre para minha esposa quando ela já está enjoada da minha voz. Canta lá também. Canta aquela canção em espírito e em verdade. Quando eu cheguei para essa igreja aqui, os irmãos enjoou de ouvir eu cantando essa canção, porque são as canções que eu adoro na minha casa, no meu momento particular. É o que está no meu interior. Que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Em segundo lugar, a felicidade dos homens que dependem de Deus. Olha comigo para o verso 5. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti e cujo coração se encontra em Sião. O que está acontecendo aqui? O salmista, ele deseja fazer o caminho da peregrinação, mas ele não pode. Mas ele vai dizer: bem-aventurado cujo homem a força está no Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam inteiramente no Senhor. Bem-aventurados aqueles que não confiam na força do seu próprio braço. Aí o irmão se converte, ele era capoeira lá no mundo. Aí dentro da igreja ele quer continuar sendo capoeira. Que isso, irmão? Não vem não. Eu também era brabo, irmão, acreditando você ou não. 1,67 m, que o sangue estava tirando racha dentro de mim assim, ó. Aí o Senhor entrou e me transformou. E eu leio o salmista dizendo: bem-aventurado aquele que não confia na força do seu próprio braço, na sua força, que confia no Senhor. Observe que este salmista depende do Senhor para tudo na sua vida. Sabe por quê? No verso seguinte ele vai dizer: passando pelo vale de Baca. Irmãos, e os historiadores vão dizer que o vale de Baca é um vale árido. Porém, todos que fazem a peregrinação até Jerusalém têm que passar pelo vale árido. Mas aqueles que confiam no Senhor, vai dizer que a primeira chuva cobre essas pessoas de bênçãos. Estes homens confiam em Deus no momento que está tudo seco, que está tudo árido. Já estou aprendendo aqui, creio que você também. No momento que tiver escasso, tiver tudo árido, que se olhar para um lado, olhar para o outro, tiver tudo árido, não tiver mais o pastor Paulo, né, para ensinar a palavra para você, não tiver o pastor Gabriel, opa,
Em Deus eu confio. Vou entregar minhas forças na mão do Senhor. Observe que a dependência de Deus é demonstrada no verso 6. Por quê? Porque eles vão passar pelo vale árido. E nós, meus irmãos, na caminhada cristã, devemos viver na dependência de Deus, porque nós também enfrentaremos os vales áridos. Nós também enfrentaremos os vales da Baca. Você achou que seria tudo lindo, maravilha? Achou que seria sempre churrasco com picanha? Às vezes vai ter o lombo grosso, cabeça de não sei o que, né? Tem umas carnes por aí duras. Às vezes não vai ter nem um churrasco. Às vezes você vai estar no vale. Mas o salmista está dando um direcionamento para nós. Mesmo em dias que tudo estiver árido, confie no Senhor, porque Deus renova as nossas forças, Deus nos guia, Deus manda a provisão. Olha o que o salmista está dizendo, que a primeira chuva é para aqueles que estão na estrada. E Deus, meus irmãos, dá todas as bênçãos aos seus filhos. Se você fizer uma conexão com o verso 11, vai dizer assim: não negará bem algum aos que andam com retidão. Então entenda, o momento difícil você vai passar, mas Deus vai suprir todas as suas necessidades nos dias difíceis. Deus renova as nossas forças. Os irmãos lembram do texto de Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este é o Deus da provisão para aqueles que andam em retidão, para aqueles que guardam os seus mandamentos, para aqueles que têm prazer em adorar, para aqueles que têm prazer em depender da força deste Senhor. Como que você tem encarado os dias áridos da sua vida? Como você tem encarado quando falta o emprego? Como você tem encarado quando falta o amor? Como você tem encarado quando os amigos já não querem mais encostar em você? Como você tem encarado o silêncio de Deus? Como você tem vivido esses dias? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O salmista está nos dando a direção que Deus é provisão nos dias áridos, mas ele tem toda a dependência em Deus. Olha novamente aí para os versos 8 e 9. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? É exatamente isso. Parece que o texto ficou bagunçado. Ele começa adorando e agora ele já está no meio de uma oração. É assim a nossa vida. Parece que está indo tudo bem, mas vem o tempo árido e a gente tem que parar e em oração levarmos os nossos problemas a Deus. Porque quando nós levamos os nossos problemas para Deus em oração, nós estamos na dependência da força do nosso Deus. Hoje em dia, quando passamos por um tempo difícil, às vezes a gente procura todo mundo. Vou chamar o irmãozinho lá para me ajudar. Vou falar com um pastor. Irmãos, pode me procurar à vontade, viu? Mas a primeira pessoa que nós devemos consultar é a Deus. O salmista faz isso. No caminho ele está dizendo: Deus, escuta o meu clamor. Deus, o tempo está árido, escuta o meu clamor. Este homem, ele é bem-aventurado, é feliz aquele que depende do Senhor. Em terceiro lugar, a felicidade dos homens que confiam completamente em Deus. Nós já vimos até aqui que são felizes por adorar, que dependem e agora confiam em Deus. O salmista reconhece que confiar em Deus e andar com Ele é a melhor escolha. Olha para o verso de número 10. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. O que este homem está dizendo é: os prazeres do mundo são bons, dependendo da ótica, né, que você olha. Se for da ótica de Deus, não tem nada de bom.
Mas este salmista prefere estar adorando ao Senhor. Ele prefere depender do Senhor do que estar envolvido na tenda da iniquidade. Queridos, uma verdade que eu aprendo aqui, que isso é uma escolha. E nós precisamos escolher confiar em Deus. Escolha isso. Lembra o texto de Provérbios, capítulo 14, verso 12? Há caminhos que para um homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Não escolhem confiar em Deus. Escolhem confiar na sua própria força, escolhem confiar nas coisas do mundo, preferem estar na tenda da iniquidade, e o final deles é a morte. Observe que este texto que eu acabei de citar de Provérbios 14, verso 12, ele vai repetir no capítulo 16, verso 25. Depois, chegando na sua casa, leia esse texto com atenção. Os caminhos do homem parecem direitos, mas o fim é destruição. E o salmista está dizendo: eu prefiro estar na porta da casa do Senhor, na porta, ele não precisa nem entrar, do que passar outros 1000 em outros lugares. Nos ensina grandes verdades, né, meus irmãos? Nós às vezes deixamos de nos reunir para adorar a Deus, para às vezes ver o Corinthians perder para o Palmeiras, né? Ou ver o Flamengo ganhar do Botafogo, né? Depois eu quero perguntar o time que o pastor Paulo torce, né? Depois eu pergunto para ele. A gente prefere tantas outras coisas do que estar na casa do Senhor. Qualquer coisa nos desanima, qualquer coisa nos tira a visão de quem é o nosso Deus, qualquer coisa nos tira da dependência de Deus, qualquer coisa nos tira a confiança do nosso Deus. Mas o salmista não, ele vai dizer que ele prefere estar à porta do que em 1000 outros lugares, porque ele sabe quem é Deus, um Deus provedor, um Deus que traz proteção, um Deus de relacionamento, um Deus que guia os seus passos, um Deus de amor, um Deus que não nega bem nenhum aos seus filhos. Olha para o verso de número 11, parte B: não negará bem algum aos que andam com retidão. Esse é o nosso Deus. Irmãos, prezem ter relacionamentos com esse Deus. Preze adorá-lo em primeiro lugar. Dê a primazia do seu louvor, das suas coisas a Deus, a primícia. Confie e dependa deste Deus, porque este Deus é um Deus de amor. Deus promete cuidar dos seus filhos em todos os momentos da sua vida. Irmãos, é engraçado, né? Você ir num velório de uma pessoa que perdeu a vida e não tem Jesus, com uma pessoa que morreu e você testemunha que foi uma pessoa piedosa em Jesus, que os seus frutos dão prova disso. O último velório que eu fui aqui em Araguari, de um irmão nosso, o povo lá estava rindo. O Júlio estava contando piada lá, o irmão Maurício. Mas estava rindo. Que bacana o nosso irmão aí, ó, que hoje nós vamos encontrar com ele. Mas, irmãos, quando você vai em um velório de uma pessoa que não conhecia Jesus, é choro, irmãos, choro. A gente chora, eu choro, porque é difícil a gente perder alguém, mas nós, irmãos, temos a confiança que nós nos encontraremos com todos os nossos irmãos naquele dia. Observe que o texto está dizendo: bem-aventurados aqueles que vivem na casa de Deus, bem-aventurados que dependem de Deus, bem-aventurados que confiam em Deus. Este é um exemplo para nós que queremos viver uma vida plena de felicidade, alegria, prazer no Senhor. Viva adorando a este Deus, dependa deste Deus, confie neste Deus, porque este Deus é o nosso ajudador. Enquanto o mundano procura felicidade em todas outras coisas, nós precisamos procurar a felicidade em Jesus. Enquanto o mundano ele preza em ter bens materiais, e isso não é errado, meu irmão, você estudar, se preparar, ter um emprego melhor, uma casa melhor, isso não é errado.
Não é errado. Tem uma casa boa mesmo, um churrasqueira lá no fundo para você me chamar no final de semana. Mas vamos levar o videogame do irmão Danilo, né, Danilo? Vamos jogar lá. Não é errado. Errado você é colocar a sua alegria nas coisas, porque a nossa alegria tem que estar em Jesus. Viver na casa de Deus é motivo de alegria. Viver na dependência de Deus é motivo de alegria. Viver na confiança de Deus é motivo de alegria. Deus tem nos guiado até aqui, meus irmãos. Talvez você está meio capenga, né? Isso é um dizer bem mineiro, né? Você está meio capenga. Mas confie em Deus. Desfrute das promessas de Deus. Adore ao Senhor. Quantos irmãos queriam estar aqui hoje? Irmão, você sabe o que é um pai de família chorar porque não pode vir na igreja? Eu sei o que é isso, eu vi isso ontem. Pastor, não posso ir na igreja amanhã. Chorando na minha frente assim. Tem alegria estar em comunhão com os irmãos. Tenha alegria em adorar a este Deus. Tenha alegria em depender deste Deus. Tenha alegria em confiar neste Deus. Eu encerro essa mensagem com um texto conhecidíssimo. João, capítulo 10, verso de número 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você quer ter uma vida com abundância? Tenha alegria, seja um bem-aventurado em adorar a Deus. Quer ter uma vida de abundância, de prazer, de alegria? Tenha a bem-aventurança de depender deste Deus. Quer ter uma vida plena de felicidade e alegria? Tenha a bem-aventurança de confiar e entregar a sua vida a este Deus. Amém, queridos? Eu quero convidar você a se colocar de pé.